Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um evento da Abra Software. Meu nome é Fábio Souza, trabalho na Abra Software como gerente de soluções em Modern Work. E antes de começarmos, gostaria de fazer um convite a todos para que acessem os nossos canais digitais. Então, todos os nossos eventos, todas as nossas ações são compartilhadas nesses canais. Então, fica aqui o convite para que vocês acessem todo o conteúdo, tanto no LinkedIn como no Instagram, tá bom? Bom, pessoal, hoje vamos começar então uma série contando aí com 3 eventos. Então nós teremos 3 encontros, começando hoje, dia 25, onde nós vamos falar um pouquinho sobre segurança, sobre proteção, integridade das informações. Depois teremos no dia 3 de março, a segunda sessão, falando ali sobre mitigação de riscos e compliance. E por último, no dia 9/3, onde a gente vai falar um pouquinho sobre proteção de ameaças avançadas integradas com o Office 365, tá bom? Então, essa aqui é a nossa agenda, hoje nosso primeiro encontro, e depois seguiremos aí com o dia 3 e no dia 9. Então, deixa aí na agenda, que nós teremos mais 2 encontros. Bom, aqui é um link, pessoal, para que vocês confirmem a presença, tá? Então, lembrando que nós teremos um sorteio de um voucher para a prova MS 900. Essa prova é aquela prova de fundamentos do Microsoft 365. Então, para que você seja elegível, né, concorra, você precisa confirmar a sua presença. Então, está aqui o QR Code para a confirmação e também o time que está cuidando ali da moderação do evento, eles também vão colocar no chat. Então, se você não conseguir escanear usando o seu celular e acessar o Forms para que você confirme sua presença, dá uma olhada no chat, o time vai colocar também um link para acesso direto nesse formulário. E se mesmo assim você tiver alguma dificuldade, entre em contato, fale conosco, tá? A gente está com o time ali olhando o chat, então a gente consegue te ajudar. Então, todos os dias, então, no dia 3 ou no dia 9 também teremos aqui uma confirmação de presença, e no final, tá, no terceiro dia, teremos aí o sorteio do voucher, tá bom? Bom, então, para começarmos a primeira sessão, como eu falei, hoje a ideia é falarmos um pouco sobre integridade das informações, proteção de dados, e vou apresentar o time, né? Então, hoje nós teremos aqui, hoje e durante as outras sessões, o Bruno. O Bruno trabalha aqui na Abra Software no time de Modern Work e vai ajudar aqui em toda a moderação, a responder as nossas dúvidas, tá? Então, fiquem à vontade para acionar no chat e perguntar o que vocês desejam aí saber sobre o tema. Teremos o Caio, né? O Caio trabalha aqui também no time de Modern Work, focado em segurança e compliance. Eu, Fábio Souza, faço a gestão do time de Modern Work, e temos também um convidado aqui especial, que é o Saulo, né? O Saulo Machado, ele trabalha na Microsoft, também é especialista em segurança e compliance. Então, temos aqui um time de peso para conseguir conduzir aí todas as 3 entregas que nós teremos, tá bom, pessoal? Então, obrigado aí pela presença de vocês, espero que vocês gostem do conteúdo que nós preparamos, tá? Estamos aqui de olho no chat à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Bom, então, para começarmos aqui, eu vou chamar o Caio. O Caio vai fazer uma introdução já entrando no tema de hoje, tá? E depois a gente vai seguir aí com o Saulo e bater um papo sobre esse assunto, tá bom? Então, obrigado novamente, pessoal, e chamo o Caio para dar continuidade. Vai lá, Caio. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, dando sequência aqui a tudo que o Fábio já comentou, né? Hoje, alguns dos pontos que a gente vai acabar tocando aqui, né? É bem relacionado a toda a questão de classificação de informação, né? Tudo que está relacionado à DLP, então, olhando também para essa questão de proteção, né? De prevenção à perca de dados, e também tudo que envolve aí as tratativas em cima de Shadow IT,
né? Então, tudo que a gente entende aqui é justamente olhando para todas as informações, né, que a gente acaba entendendo como confidenciais, enfim, todas essas sensibilidades, né, e tudo isso direcionado, não olhando somente para onde essas informações são criadas, né, modificadas e compartilhadas. Então, independentemente de onde elas são criadas, a gente consegue ter ações sendo entregue em cima delas. Ok? Na próxima tela, nós temos aqui alguns itens, né, justamente mostrando algumas informações de como nós conseguimos trabalhar em cima de todos esses pontos que eu comentei, né, então olhando aqui para 3 pilares, que é justamente onde nós conseguimos resolver os problemas, né, que estão relacionados a esses dados, vamos dizer, desconhecidos, né, e tendo alguns insights de como nós conseguimos tratar essas informações, de onde essas informações estão, quais são os tipos de dados, né, dessas informações e como eles são consumidos ou compartilhados dentro de um ambiente corporativo. Né? Então, seguindo também aqui de toda a ação que é voltada justamente para classificar essas informações, tendo ali como base, né, a sensibilidade desses dados, e com isso a gente tem ali toda a ação de entrega, de proteção em cima dessas informações, sendo ali tendo uma criptografia e até algumas outras possibilidades ali, como marca d'água, né, em cima de alguns itens, em cima dessas informações, para que a gente tenha um controle sobre isso. Né? Então, justamente pensando em evitar vazamento das informações, né, dos nossos dados aí que envolvem parceiros, clientes, enfim, é importante que a gente tenha em vista, né, todas as possibilidades de como nós conseguimos seguir aqui com essas funcionalidades, olhando para o lado de Microsoft. Ok? Agora, eu acho que a gente consegue já chamar o Saulo aqui para começar a falar um pouco sobre esses itens. E aí eu queria já, de repente, chamar, né, trazer uma provocação aqui para que a gente comece a discutir esses assuntos, esses principais pontos que a gente vai acabar falando hoje, tá? Então, Saulo, por favor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Caio. Tudo bom? Maravilha. Olha, muito pertinente esse ponto que você mencionou sobre governança de dados, né? Hoje, principalmente hoje, muito se fala em proteção de informação e com as notícias que nós temos na mídia aí de vazamentos não podia ser diferente, né? Na verdade, o que todo esse tópico de proteção de informação, de governança, de classificação, etc., é algo que, de certa maneira, já era vislumbrado num plano de continuidade de negócio, numa BIA, né, num plano de recuperação do negócio que as empresas normalmente constroem quando tem um plano de segurança. E as informações são assets da empresa e tem um risco envolvido com o mau tratamento dessas informações, né? Isso sempre existiu. O que a gente tem agora é um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais dedicado à proteção governança, né? A visibilidade do fluxo dessas informações no meio cibernético e no meio digital. Por quê? Porque hoje o seu funcionário ele não está trancado no perímetro, como era antes, né? Antes o cara ia para o escritório, ele sentava na mesa dele, trabalhava com as informações que devidamente protegidas ali num file server ou no próprio desktop local dele, ia para casa e não levava isso para casa. O máximo que ele fazia era imprimir alguma coisa, etc., para não dizer que não tinha vazamento, tinha sim, mas era mais simples. Hoje, quando você tem qualquer workload de nuvem de produtividade, na verdade, isso já pode ser acessado de qualquer lugar. E aí, fazendo um paralelo com a primeira figura que você mostrou, eu rapidamente gostaria de mostrar essa figura aqui, que até é baseado numa arquitetura que o NIST publicou, né, numa resolução especial 826, se não me engano. Eles dizem que
a TI tem que ter uma visão um pouco mais aberta para a proteção dos assets da empresa, que antigamente eram baseados em parâmetros fixos, né, como o perímetro da rede, o firewall, até onde o firewall enxergava. E agora a gente tem que passar a considerar os demais aspectos, né? A gente tem que considerar mais parâmetros nessas estratégias de governança e proteção da informação, que é a identidade do usuário. Isso passa a ser mais importante, né? Porque todo mundo diz que a identidade é o novo perímetro. Isso é cada vez mais vivo no nosso dia a dia. Por uma mesma identidade, eu consigo acessar as workloads, as informações por uma infinidade de dispositivos, desde o meu celular pessoal. Todo mundo tem um e-mail corporativo no celular pessoal, a maioria das pessoas tem, e eu posso ter a melhor segurança possível no meu perímetro se eu não enxergar o que essa identidade está acessando, como ela está trabalhando os dados. Na verdade, a minha estratégia de proteção de informação e de governança vai estar cega para esse ponto, né? Então, a ideia é realmente eu assumir essa postura de Zero Trust, não só na autenticação, mas também no tratamento que nós damos para a informação, né? É dizer, o usuário mesmo estando autenticado, pode ser que eu precise autenticá-lo ou pelo menos confirmar o acesso dele mais uma vez aos documentos que ele usa para trabalhar, as informações dos meus clientes, as informações dos meus parceiros, as informações do negócio, para justamente a partir dessa governança eu ter aí possibilidade de aplicar regras como DLP, né? Eu preciso ter uma classificação dessa informação, que de novo esse conceito não é novo, né? Já existia, as empresas normalmente têm ali a definição do que é informação confidencial, do que é informação altamente confidencial, etc. E normalmente tem até um risco associado ao maltratamento desse tipo de informação. O que a gente propõe aqui é pensar em implementar ferramentas no ambiente, nesse ambiente estendido, né, para além do perímetro, como muito bem colocado aí na sua introdução, para ajudar a sistematizar esse controle, né? Quer dizer, trazer controles informáticos, aí, trazer controles nas workloads de trabalho, seja qual device o usuário esteja acessando, seja por qual browser, etc. Eu ainda assim conseguir exercer esse controle de acordo com o nível de proteção da informação, né? E colocando aí em perspectiva isso que a gente falou aqui, né, sobre Zero Trust, com foco aqui em proteção de informação, a Microsoft traz uma solução de classificação de informação. Isso tem uma certa... Muitas pessoas às vezes confundem essa questão com DLP, né? Porque DLP e classificação são tópicos que andam juntos, né? Muitas das vezes, né? Não sei como é a sua experiência, Caio, ao conversar aí com o pessoal, mas eu entendo que muitas das perguntas que chegam para mim colocam essas duas workloads em conjunto. Sim, justamente. Em diversos momentos, né, quando a gente está conversando com os nossos clientes, essa é uma dúvida muito comum, justamente para que a gente entenda, né, e consiga explicar qual é a diferença da solução para a classificação dessas informações e também o que é entregue quando a gente olha aí para o DLP. Né? Então, é justamente um ponto que as duas soluções acabam caminhando, né, muito em conjunto, utilizando ali a mesma estrutura de rótulos, né, identificando a sensibilidade dessas informações, porém, a partir de determinado momento, as soluções acabam tomando ações diferentes. Né? Então, o DLP ele vai ter ali um posicionamento mais para inibir, né, para conseguir
conseguir mitigar um compartilhamento de uma informação sensível para o mundo externo ao seu domínio, né? E quando a gente fala dessa ideia de classificação, é justamente que a gente consiga identificar qual é a sensibilidade de determinada informação que contém ali em um arquivo e a gente consiga compartilhar, colocar isso para fora do nosso ambiente, porém protegendo, né, aquela informação, tendo todo um monitoramento disso. Então, esse é um dos pontos que realmente a gente acaba sendo muito recorrente no nosso dia a dia, né? Esse é realmente um item muito comentado que a gente encontra. Né? E bem, com isso, a gente pode pensar o seguinte: quando eu classifico uma informação, né, isso, mais uma vez, isso vem do plano aí de governança da empresa, da entidade. Quando eu classifico uma informação, eu defino ali os riscos associados ao maltratamento dessa informação, né? Então, na classificação existem informações que pode ser que seja benéfico para mim que essa informação transite fora do meu ambiente de TI. Né? Exemplo, eu tenho documentos que eu tenho que compartilhar com parceiros, eu tenho documentos que eu tenho que compartilhar com clientes, né? Até mesmo, por exemplo, durante a negociação de um contrato, esse é um documento que transita, né? Ele vai e volta, ele é revisado, ele é editado muitas vezes, um documento que é construído a 4 mãos até chegar na sua última versão. E para que eu tenha esse tipo de governança, eu acho que o primeiro ponto, né, é entender essa classificação que a empresa define conforme o seu negócio e tentar traduzir isso na workload de classificação, na solução de classificação. E aí é que entra na jogada os rótulos, né, o que a gente chama de labels em inglês aqui, ou rótulos em português. Esses rótulos, eles identificam essa informação como uma informação sensível, como uma informação altamente confidencial, como uma informação pública. Né? E a partir do momento que eu tenho essa classificação, eu começo a poder exercer a gestão, a governança. Porque se eu sei onde estão os documentos, se eu sei onde esses documentos estão indo, que seja fora do meu ambiente de TI, seja dentro do meu ambiente de TI, eu sei quem está acessando, e isso é proporcionado, por isso eu quis mostrar essa figura aqui no início, né? Quando eu tenho uma solução de identidade forte, que consegue me viabilizar a identificação de quem está criando informação, quem está abrindo informação, quem está, enfim, trabalhando de certa forma com essa informação, eu passo a ter uma ferramenta muito poderosa para exercer essa governança, né? Primeiro identificando quais são os arquivos que ganham os rótulos que foram criados conforme a política de segurança da informação. Dando um exemplo aqui, essa tela que eu estou mostrando aqui é a tela da solução da Microsoft de classificação de dados, né? De classificação de informação. E esse é um ambiente de teste, né? Um ambiente de prova aqui, de prova de conceito. Então, nesse exemplo, eu consigo ver aqui que eu tenho no meu ambiente uma certa gama de informações sensíveis, né? E eu consigo ter uma visibilidade da proporção que essas informações sensíveis aparecem aqui no meu ambiente. Esse relatório em si, que é um relatório muito simples, né? Na verdade, um resumo aqui, ele já me dá algumas ideias de que, por exemplo, informações de cartão de crédito estão trafegando em forma de documentos no meu ambiente de TI. E isso pode me levar a uma análise interessante. Será que essa é a forma correta dessa informação trafegar no meu ambiente? Será que eu não deveria, de repente, criar um fluxo de negócio mais adequado para o tratamento dessa informação, né? Então, a solução de classificação, quando ela trabalha tendo visibilidade do ambiente, ela também ajuda a ter esses insights, né, que no fim vão te ajudar a definir melhor as políticas e as regras de DLP lá no final, né? Se eu sei o que está trafegando no ambiente, se eu sei como isso está sendo utilizado,
no fim, eu consigo definir melhor as políticas. E indo para um ponto até mais específico, é claro que seria muito mais interessante se eu pudesse, na verdade, não só ver a proporcionalidade, mas ver aonde estão esses arquivos que estão marcados como tendo informações de cartão de crédito. E aqui eu tenho condições de saber que, por exemplo, a maior parte dessas informações aqui, se não todas no meu exemplo, estão trafegando no e-mail. Né? Isso me leva a ter mais uma conclusão. Existem dados de cartão de crédito trafegando em e-mail na organização. Será que isso é a forma certa de ser feito, né? Com tantos ataques de phishing aí, tantas possibilidades aí de um e-mail, depois que ele chega no destino, ainda ser lido por outras pessoas. Se eu não tenho uma forma de controlar o acesso a isso aqui, isso pode ser perigoso, né? De outra maneira, se eu sei o que está acontecendo, o que a ferramenta está me dando é só visibilidade, né? Da mesma maneira, se eu tiver aqui um outro tipo de documento, por exemplo, esse documento aqui está demonstrando uma informação pertinente à classificação de doenças, o ICD-9-CM, provavelmente um item relacionado à RIPA, por exemplo, né? Se eu tenho a visibilidade de onde estão esses documentos, pode ser que eu decida que isso precisa ser remanejado, né? Que eu precise ter um repositório ou um sistema, alguma forma mais adequada de tratar isso, que não em arquivos num repositório do SharePoint, né? Toda essa visibilidade aqui, se você não tem uma ferramenta que identifica os arquivos pela informação que é interessante, pela informação que é importante para o negócio, é muito difícil de ver. Né? Não sei se você concorda comigo. Um dos maiores problemas olha, eu tenho um file server enorme, aqui eu tenho vários repositórios. Como eu vou identificar o que tem aonde? Além dos repositórios pessoais dos funcionários, né? Tudo isso traz um ponto aí de descoberta e entendimento para a informação que é muito complexo. E esse tipo de ferramenta ajuda justamente nisso, né? Primeiro ele vai dar visibilidade para que você possa decidir a melhor forma de governar e gerenciar. Maravilha. E até né, falando justamente sobre isso, é importante que a gente tenha toda essa visão de como as nossas informações, né, de onde elas estão, realmente para que no final a gente consiga entender qual a melhor regra e como, né, deve ser estruturado todo esse controle dessas informações. E aí, Saulo, até aproveitando, né, já um outro ponto que a gente acaba falando bastante, né, e que acaba sendo um ponto de muito recorrente aí em relação a essas dúvidas, é como nós conseguimos tratar, né, toda essa parte de classificação dessas informações, como isso funciona quando a gente fala aqui em relação ao Office 365 num ambiente, num cenário online. Né? Então, isso eu entendo que seja um ponto interessante para que a gente comente também aqui nesse momento. Ah, claro. Muito bem colocado esse ponto. A gente está falando bastante de ambiente de TI aqui, né? Mas sendo mais prático. Claro que a solução tem ali requisitos, tem o que ela suporta, né? O primeiro ponto é informações que estão no SharePoint, informações que estão no Exchange Online, informações que estão no OneDrive for Business, No-brainer. Eu tenho uma ferramenta totalmente integrada ao ambiente que vai analisar esses arquivos de acordo com os tipos sensíveis que eu configurei no ambiente e vai me dar essa visibilidade ou até mesmo proteger esses documentos onde eles estão. Mas o que acontece se meu funcionário está criando um documento ali na hora, né? E eu quero que ele seja capaz de proteger se ele precisar, né? Uma das formas mais simples é se eu estiver criando um documento no Office ali, eu conseguir eu mesmo classificar um documento que eu sei ser sensível, né? Por exemplo, se eu sei que esse documento tem informações confidenciais, se eu sei que esse documento está relacionado a informações de PII, por exemplo,
eu mesmo poder vir aqui aplicar um label e classificar esse documento, né? Deixar esse documento classificado, identificado, isso aqui por um ponto. Vai dar visibilidade na ferramenta, por um segundo ponto, vai me ajudar no meu próprio trabalho, porque se eu estou classificando esse documento, eu posso ficar tranquilo que as pessoas que não estão autorizadas a abrir o documento com esse tipo de classificação não vão conseguir abrir, porque cada tentativa de acesso a esse documento vai ser registrada e isso é possível fazer tracking desse acesso, inclusive revogar esse acesso, né? Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então, no Office 365, tranquilo, eu tenho um add-on aqui que eu consigo fazer. No SharePoint, no Exchange, isso funciona de maneira automática no back-end, ou também posso aplicar um label como eu fiz aqui, mas no Office Online, né? Quando eu estou acessando pelo browser, se eu estou acessando pelo browser, mesma coisa, eu consigo também, através do Office Online, isso é uma novidade da Microsoft, antigamente você precisava salvar o documento no OneDrive for Business, esse documento ele está com alguma classificação que eu não vou conseguir abrir aqui, mas se eu criar um documento novo, só um segundo, se eu criar um documento novo e tentar classificar ele aqui, eu vou conseguir aplicar a classificação pertinente sem problema nenhum também no Office Online, tá? Existem ainda alguns labels, tá? Labels que têm múltiplas camadas de permissionamento. Por exemplo, se você quer criar um label que tem 3 ou 4 diferentes níveis de permissionamento, eu ainda preciso do cliente do Office para abrir. Mas se eu tenho um label de permissionamento simples ali, eu consigo aplicar esse label no Office Online também, tá? Esse método de sensibilidade vai aparecer aqui para mim e vai me permitir classificar esse documento mesmo estando no Office Online sem problema nenhum. Tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, se tem mais algum ponto. Não, acho que é justamente isso mesmo, né? Que como você mesmo comentou, isso acaba sendo uma ação recente, né? Isso até um tempo atrás a gente não tinha essa entrega dessa forma e acaba facilitando muito, né? Principalmente nesses usuários que têm aí, de repente, a limitação de ter que trabalhar em algum momento com a criação desses arquivos, né, dessas informações em um cenário web, né? Então isso faz bastante sentido. Sim, é importante lembrar aqui, né? A gente tem 2 níveis de classificação nas aplicações do Office. A classificação automática, que ela acontece mesmo que o funcionário esqueça de classificar o documento ou por algum motivo não classifique, ou ele está manipulando uma informação talvez que ele não conhece, que tem ali regras da empresa, da companhia, é o chamado risco interno, né? Isso acontece. E se o funcionário esquecer de aplicar o label, de classificar o documento corretamente, a própria ferramenta classifica. Isso pode acontecer de 2 maneiras. Uma delas, no client do Office aqui, por exemplo, eu criar um documento aqui, vou usar como exemplo esse label de teste aí do cartão de crédito, né? Se eu tenho aí um número, isso aqui é um número fictício, né? Um exemplo, mas ele obedece à regra de formação do cartão de crédito. Se eu criei um documento e por algum motivo essa informação aparece nesse documento em algum momento, no momento que eu vou confirmar aí que a criação desse documento, o próprio cliente do Office ele vai entender que isso tem um match com um dos labels que eu configurei para ser reforçado, né? Então o próprio Office aplica, esse documento ele não sai daqui sem ser classificado. Como isso é feito no Office Online? Bem, se eu crio um documento no Office Online que tem essas características de questão automática, esse documento ele vai ser salvo no OneDrive for Business. Não sei se você lembra aí, né? Eu crio o documento no Office Online, ele imediatamente cria um arquivo lá no OneDrive for Business. E a ferramenta de classificação automática, ela funciona no OneDrive for Business também. Então, isso vai ser classificado de qualquer maneira automaticamente lá, antes que siga adiante.
Maravilha, maravilha. E aqui tem até um outro ponto, né? Quando a gente fala dessas informações que já foram identificadas, né, classificadas aí com uma certa sensibilidade, hoje, como que a gente consegue, né, fazer para garantir que essas informações não sejam aí compartilhadas, sejam trocadas dentro de uma conversa, por exemplo, num Teams, né? Então, hoje eu entendo que nós já temos uma solução aí de DLP que vai conseguir ter uma ação direta em cima de informações ali relacionadas a e-mail e arquivos, né? Obviamente dentro de Exchange, SharePoint e o OneDrive. E aí eu queria entender como que a gente consegue fazer isso também olhando para o Teams, né? Pensando aí em possíveis conversas, né, em um cenário onde um usuário, um colaborador acaba compartilhando intencionalmente ou não informações sensíveis de dentro da companhia. Olha, bom ponto. Agora a gente já começou a falar de DLP, né? Vamos pensar aqui. A classificação de informação em 2 níveis. Ela vai me ajudar a identificar a informação, né? Identificar quais são os arquivos que tem determinado nível de informação e qual é o permissionamento de acesso nesses documentos. Essa é a classificação. Quando a gente fala do que você está mencionando aí, eu já estou começando a pensar em impedir que uma informação saia do meu ambiente, certo? Estou conversando com um agente externo aí. Exatamente. E porventura trocando uma informação sensível. Então, aqui é um exemplo. Ó. Esse Teams aqui, ele está configurado com o meu usuário de teste, né? Meu usuário de um tenant de desenvolvimento. E se ele tentar falar com o meu usuário correto da Microsoft, ele está falando com o usuário externo. Então, se eu tentar enviar aquela informação de cartão de crédito aí para esse usuário externo, a minha política de DLP, por uma configuração que eu fiz previamente, ela não vai deixar que essa mensagem siga. Tá? Isso é processado aí no back-end do Teams. A mensagem não segue, o usuário ele é notificado de que isso não seguiu, e se ele ficar em dúvida sobre o que aconteceu, existe um snippet aqui que notifica, né, que diz para ele, olha, a política da sua organização bloqueou sua mensagem, né, porque esse item é protegido, né, você não deveria estar enviando esse item para fora da sua organização. Se o usuário sentir que ele ainda precisa fazer isso, ele pode tentar reportar isso para a administração, né, o administrador vai receber uma notificação, mas mesmo assim a mensagem não segue. Né? De qualquer maneira, eu protegi. Qual a vantagem de você implementar DLP no Teams, no e-mail? Né? A gente falou aqui de DLP no Teams, vou estender a conversa. Na verdade, quando você implementa DLP na workload nuvem, você está implementando uma solução que é imune a client. Né? Ela não é uma solução que funciona no client do Teams. Ela é uma solução que funciona no back-end da Microsoft. Então, não interessa se você tentou fazer isso não interessa se você tentou fazer isso pelo seu cliente no desktop, se você tentou fazer isso pelo seu cliente no mobile, se você tentou fazer isso pelo seu cliente na web, a mensagem ela vai passar pelo back-end e vai ser bloqueada. Tá? Essa é a questão, a importância de implementar o DLP na workload de classificação. Eu não estou olhando só o endpoint, eu não estou olhando só o perímetro, eu estou olhando a workload de produtividade aí, no caso, o e-mail e o chat, né, nesse nosso exemplo. Não interessa onde o usuário esteja acessando isso. Né? E aqui nesse exemplo, você vai ver que a mensagem ela não só foi bloqueada, como ela foi classificada. Né? Aqui é um exemplo onde o label e o DLP agem em conjunto. Né? Eu usei um label para identificar que esse documento, que esse e-mail que foi gerado, ele é um documento que contém informação sensível, né? Isso aqui foi aplicado automaticamente. Ele até me conta aqui quem é o administrador que fez essa configuração, nesse caso aqui.
E essa mensagem não seguiu adiante. Por uma regra de DLP, ela foi bloqueada. Tá? De seguir adiante, eu tenho aqui a notificação que voltou para o usuário, falando assim, olha, sua mensagem entra em conflito com a política da organização. Por quê? Porque ela foi enviada para alguém de fora e porque ela contém determinada informação sensível, né? Ele até anexa a mensagem aqui, mas devidamente classificada para o usuário, caso ele precise dessa informação de alguma maneira. Né? Explorando um pouquinho mais isso, eu acho que um ponto também interessante aqui é que nós estamos falando aqui de informações sensíveis, etc., mas como a solução identifica, né, essas informações sensíveis, né? Como eu identifico que aquilo lá é um número de cartão de crédito, né? Como? Se você não me viu configurar nenhuma regex aqui. Na verdade, quando você começa a criar sua configuração de classificação, você pode partir de um banco de dados aqui, é uma base de dados de tipos de informação sensível. Tá? A Microsoft ela entrega a solução já com vários tipos de dados sensível pré-configurado. Inclusive, olha que surpresa, o CPF brasileiro é um tipo que já vem configurado, o RG brasileiro, o CNPJ, o número de cartão de crédito, que eu usei lá naquela regra, é um tipo que já vem pronto. E esses tipos de dados sensíveis aqui que vêm pré-configurados, existe uma documentação que explica que a regra de formação de cada um deles, né, dos tipos de dado default que já vem do Tenant, por exemplo. CPF, ele conta aqui que é identificado através de um número de 11 dígitos, um certo padrão, existe uma função, um checksum aqui que vai confirmar a regra de formação do CPF. E um ponto muito interessante, eu posso chegar a muitos falsos positivos, se eu confiar só nessa regra, certo? Pode ser que exista algum número no documento aqui que de alguma maneira dá um match com essa regex. E se eu quiser aumentar a confiança de que esse número é realmente um CPF, né? Se eu quiser ter mais certeza e reduzir meus falsos positivos, bem, eu posso combinar a regra de formação do CPF com uma palavra-chave que esteja no texto em algum lugar. Então, a regra que vem pré-configurada aqui no Tenant, quando você assina a solução, ela olha o regex e ela olha se com uma proximidade de até 300 caracteres para frente ou para trás, né, num raio aí na direção quer dizer, num raio aí da onde foi encontrado o regex, eu tenho que ter uma dessas palavras-chave aqui que me dá mais contexto de que esse número é realmente um CPF. E aí, se eu encontro uma dessas palavras aqui nesse raio, a confiança de que esse número encontrado foi um CPF é maior. E eu posso trabalhar com confiança baixa ou confiança alta na hora de criar minha regrinha. Né? Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco, mas só para dar um exemplo que esses tipos de dados sensíveis aqui, eles podem... eu tenho um termômetro aí que me ajuda a reduzir o índice de falsos positivos. E claro, se eu tenho um tipo de dado sensível específico da companhia, por exemplo, uma regra de formação de número de contrato, matrícula de funcionário, enfim, qualquer coisa aí que eu queira configurar que não vem pronto, né, o engine me permite criar os meus próprios. E criar os meus próprios pode ser até você dizer o seguinte, olha, depois que eu estudei aqui a regra que a Microsoft configurou, no meu caso específico, isso aí não funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha própria regra. E pela engine aqui, eu posso criar minha própria regra. Não tem problema, né? Isso aqui vai passar a fazer parte da biblioteca de tipos de dados sensíveis que a solução disponibiliza para configurar a classificação, para configurar a DLP, tudo isso aí. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, eu posso escolher o nível de confiança que eu estou configurando aqui esse teste, né? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar com alta confiança, eu quero usar, ou eu posso colocar com baixa confiança, eu quero usar a função de CPF que vem pronta na solução.
talvez aquilo lá serve para mim, né? Então, eu posso deixar aqui que essa função que identifica CPF do regex da própria Microsoft para mim serve. O que talvez não serve é isso aqui. 300 caracteres para mim é muito pouco. De repente eu quero que seja 1000, não sei. Eu quero um raio maior. E os elementos de suporte, que é a lista de palavras-chave, eu quero usar outras, né? E aí eu posso criar minha própria lista para identificar. Por exemplo, né? Eu posso definir se é case sensitive, se é case insensitive, né? Enfim. E configurar isso da maneira que fizer mais sentido para a minha organização, para o meu exemplo. Posso combinar diferentes regras aqui de formação até eu chegar num pattern, né, num padrão aqui que me atende melhor ou que atende o meu caso específico, né? Como eu dei o exemplo aqui, o caso da matrícula de funcionário, de repente você quer criar aqui, aí você pode colocar o seu regex, né? Para exemplificar aqui, ele me deixa construir meu próprio regex aqui com os validadores que podem, de novo, você pode reutilizar o que vem pronto e adicionar o seu próprio, sua própria regrinha. Uma vez que eu crio esse elemento aqui, ele passa a estar disponível na plataforma para identificação de tipos sensíveis, seja na workload de classificação, seja na workload de DLP. E aproveitando que a gente está falando disso, nosso tempo está um pouco curto aqui, para não sair sem mostrar essa parte aqui. Uma vez que eu criei meus tipos de dados sensíveis, eles vão estar disponíveis aqui na plataforma. Talvez demore um pouquinho para sincronizar eles aqui, mas com certeza vai estar disponível para a criação de regras. E teste também, tá? Depois que você criou o seu teste, por exemplo, eu acabei de criar esse aqui. Depois que você criou sua regra, né, antes de você sair configurando políticas, que é uma coisa muito mais complicada, talvez demora mais para criar, eu posso testar esse tipo de sensível aqui mesmo. E aí é só criar um arquivinho, ou usar um arquivo da empresa para testar, eu arrasto esse arquivo para cá, e a própria ferramenta me deixa testar essa regra, né? Eu consigo aí, vamos ver se vai dar match. Mas, por exemplo, eu peguei um TXT aqui que tem uma string de CPF, ele não encontrou de acordo com a regra que eu configurei, mas se eu usar aqui no CPF tradicional da ferramenta, né? Isso aqui ele vai encontrar aqui essa regrinha que tem o meu CPF. Ó, vamos ver. Eu posso testar, ele encontrou, ele deu match, isso que é o, né? E me contou aqui que tem um match nessa regra. Se eu passasse aquele documento pela regra de classificação, ele seria classificado com esse label com sucesso. Então, isso aqui é uma plataforma simples de usar. Eu entendo que talvez até o pessoal de compliance da empresa, o pessoal que cuida de proteção de informação, nem sempre é o time de segurança da informação, já poderia trabalhar com essa interface aqui para definir o que são as informações sensíveis antes de criar as regras. E falando dessas regras, eu tenho todo um catálogo de soluções aqui sobre esse ponto que a gente está falando, né? O principal aqui seria a workload de proteção de informação. E é aqui que eu crio os labels que você viu lá no meu ambiente de teste aqui, disponibilizados para os funcionários, né? Esses labels aqui, eles são criados aqui nessa interface e com todas as suas regras de formação e me contando aqui qual é o escopo deles, né? O escopo desses caras aqui é arquivo e-mail, eles foram publicados, por isso aquele funcionário lá fictício tem acesso, né? As políticas de auto-rotulagem e de auto-classificação também são criadas aqui. E é aqui que eu vou definir, por exemplo, que quando um documento ele ganha um label, quais são os usuários ou os grupos de usuários que vão poder abrir esse documento, né? Exemplo, pode ser que eu crie um label de PII
que quando esse label é aplicado num determinado documento, quem vai poder abrir aquele documento são os usuários do grupo de compliance, por exemplo, não sei, ou os usuários do grupo jurídico, se eu estiver falando aí de um grupo de contratos, né, talvez. Então aqui, por exemplo, um exemplo da configuração da regra, né, eu posso escolher que esse label vai ser aplicado por default ou não, se eu quiser criar um label público, né, e uma vez que eu criei o label, essa política faz é disponibilizar o label. Agora, como que eu crio o label? Né? O label aqui, vou criar um exemplo aqui, CPF, aquele que a gente estava configurando agora. Vou criar um rótulo que contém aquele tipo de informação sensível. Ele aqui, isso aqui vai me mostrar como os usuários vão ler, né? Esse descritivo aqui vai ser demonstrado assim para os usuários. Posso definir aqui. Tá, porque eu coloquei acento aqui. Ok. Especiais. E a gente segue. Aqui eu defino se esse cara vai aplicar para arquivos e correios. A Microsoft está estendendo essa workload para trabalhar com banco de dados também. Ainda está em preview, mas a solução vai se estender através do Azure Purview. E aí você vai ter uma solução completa de classificação em base de dados e arquivos, né? Por enquanto, o que a gente está conversando até agora se aplica a arquivos e correios, né? São dados não estruturados. Se eu decidir que eu vou criptografar, lembra que eu comentei, Caio, eu posso criptografar o documento ou não. Né? Eu posso usar o label para identificar, para categorizar o documento. Né? Se eu quiser criptografar e se eu quiser colocar uma marca d'água, né? Como eu mostrei aqui nesse exemplo, posso configurar isso aqui. E as configurações da criptografia vão desde os permissionamentos, como a gente está conversando, né? Eu posso criar grupos de usuários que podem só visualizar, por exemplo, se eu quiser que esse usuário aqui, ele tenha uma permissão de somente visualização, qualquer documento que tiver esse label aqui, essa política aqui que a gente está configurando, esse usuário só vai poder visualizar. Né? Eu posso ter mais usuários aqui que, em vez de só visualizar, eles vão conseguir também editar. De repente, eu preciso que o permissionamento desses outros usuários aqui, desculpa, vou ter que criar duas linhas aqui. Eu preciso que o permissionamento desses demais usuários aqui do grupo de suporte seja um pouco mais permissivo, né? Que eles consigam, talvez, revisar o documento, né? Que eles consigam aí fazer um pouquinho mais. E aí eu já tenho dois níveis de acesso diferentes no mesmo label. Outra coisa muito legal, toda vez que um documento tem um label, ele é aberto por um usuário, esse acesso é validado no Active Directory, né? Lembra do Zero Trust que a gente falou lá no início? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou validando. Se eu configurar o Never, significa o quê? Que o acesso ao conteúdo, uma vez concedido, não expira, né? Significa que quando esse usuário abre o documento, ele recebe uma token lá, uma permissão de acesso, e essa token significa que ele vai conseguir acessar esse documento de agora em diante. Mas o que acontece se esse usuário sair da empresa, perder o acesso, mudar de departamento, etc? Ele vai continuar abrindo esse documento. Então, eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que, de repente, o acesso a esse conteúdo expira. E eu posso pôr um relógio aqui. Né? Outra coisa que eu posso fazer é não permitir acesso offline. Eu vou colocar que a cada 10 dias, ou não sei, a cada 90 dias, depende da sensibilidade do conteúdo, o acesso tem que ser revalidado. E aí o usuário ele vai abrir a token dele, vai ser 90 dias, passou 90 dias, ele vai lá e tem que ser autenticado de novo. E aí se ele tiver mudado de grupo no AD, né? Aqui é importante você ter os grupos bem configurados. Se ele tiver mudado de grupo no AD, ele perde o acesso. Se ele tiver mudado de empresa, saído da empresa, enfim, ele perde o acesso, por aí vai. Com isso aqui, eu consigo aplicar um controle muito legal no acesso dos documentos. E lembrando, como o AD valida cada acesso, significa também que esse usuário ele vai ser validado, né? A cada
etapa aqui, eu vou ter sempre os logs do acesso a esse documento. A marcação do conteúdo são os rótulos, né, que eu coloco aqui. Se esse label vai ser aplicado automaticamente ou não, posso escolher aqui também. Se eu não colocar isso aqui, ele vira um label manual. O usuário pode escolher se vai aplicar ou não. Eu escolho aqui se isso vai aplicar nas bases de dados, ainda está em preview, mas como eu disse, a gente está trabalhando em colocar isso. E uma vez que eu publico essa política, esse label vai estar disponível para ser acessado. Antes da gente terminar aqui, eu só queria mostrar um ponto. Eu falei bastante que o acesso ao arquivo pode ser revisado, né? Eu tenho logs disso. E esse portalzinho aqui, que eu chamo de Document Tracking, é onde eu vejo esses acessos, né? Exemplo, esse documento aqui foi criado nessa data, foi revogado o acesso nessa data, significa que ninguém mais abre esse documento depois dessa data. E eu tenho os logs de todo mundo que tentou abrir esse documento. Ó. Nas datas, todos os detalhes, eu teria uma linha do tempo aqui, se fosse recente esse acesso. E aqui eu tenho o que eu quero que aconteça se alguém acessar o documento e o acesso for negado. Então, eu posso ser notificado, ou eu posso clicar aqui, pá, como eu já fiz, e cancelar o acesso a esse documento. Né? Isso aqui me dá a garantia de que o documento sensível, sim, foi enviado para uma entidade externa, porém eu continuo tendo controle sobre quem acessa esse documento, né? Uma governança muito mais próxima. Maravilha, acho que deu para ter uma baita, né, visão aí de como a gente consegue tratar essas informações e com isso a gente consegue aí até ganhar, né, muito mais força em relação a toda essa questão de LGPD, tudo que a gente acaba vivendo hoje, né? Então toda essa parte de governança das informações é um ponto que chega a ser crítico, né, em determinados momentos e, né, até mudando um pouquinho aqui, saindo um pouquinho dessa ideia de classificação de informação, de DLP, um outro item que a gente tem que acaba sendo muito chamativo, né, é justamente toda essa ideia de Shadow IT, né? Então, como aplicações não permitidas dentro da companhia ali, né, não sancionadas, podem ser descobertas, de repente, entender como nós conseguimos identificar essas soluções, né, consumindo as nossas informações, tá? Seria, acho que, bacana da gente passar também de uma forma bem rápida aí sobre esses itens. Não, claro. Bem, a gente falou bastante aqui sobre a classificação e a visibilidade, o tracking, etc. Falando aí sobre Shadow IT, é interessante que eu tenha uma forma de entender o que os funcionários estão acessando aí a nível de web, etc., né? Principalmente porque os computadores estão fora do meu perímetro. Então, eu tinha ali antes um firewall muito bom, de camada de aplicação ali, ele bloqueava o cara, ele era um proxy, etc. Mas agora o cara está em casa, e aí? O cara está no Starbucks, o usuário ele está em viagem de outra cidade, aí ele é um vendedor. Enfim, como que eu faço, né? Então, a intenção seria eu ter um workload no device do usuário, né? Talvez o EDR, que consiga me passar a visibilidade do que ele está acessando. E aí a gente vai chamar isso de Shadow IT Discovery. Né? Nesse exemplo aqui é justamente isso. Eu tenho uma solução rodando ali no endpoint do usuário. Essa solução, ela, além de proteger esse usuário de ameaças, contra ameaças de dia zero, além de proteger esse usuário contra vírus, contra ataques, enfim, ela tem uma visibilidade a nível de inventário de software, e ela tem uma visibilidade a nível do que esse cara está acessando aí de workloads cloud. E olha que interessante, eu tenho uma ideia, a partir desse tipo de relatório, do tanto de tráfego que o cara está usando, né, que o determinado, que esse funcionário, que essa pessoa do meu ambiente está usando em cada categoria. Então, por exemplo, se eu vejo que está sendo utilizado em alto volume uma categoria como Gmail, isso aqui me dá um insight de repente, pensar aí,
se isso não está causando vazamento de informação, se isso não está trazendo algum risco, né? Um insight que eu posso ter. Se eu visse aqui outras workloads um pouco mais ofensivas, né, um pouco mais complicados, como chat pessoal, workloads de acesso a outras CDNs, a repositórios de natureza pessoal, etc., eu poderia ter os detalhes aqui das aplicações, né? Primeiro, depois que eu tenho a visibilidade, eu passo a ter a capacidade de analisar, né? Então, eu poderia, de repente, analisar essas aplicações sob um ponto de vista de compliance, sob um ponto de vista de risco, né? E decidir, por exemplo, se o usuário está acessando esse CloudFront muito aqui, eu ver aqui que essa workload pode trazer de repente pode trazer alguns riscos para mim, em termos de GDPR está ok. Se eu entendo que isso aqui está ok, posso deixar essa workload continuar trabalhando, mas se eu tiver outras que trazem mais risco, né, talvez, né, um exemplo aqui, eu tenho bem mais riscos com essa workload, né, as gaps aqui estão complicadas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso bloquear essa aplicação e daqui mesmo o agente que está lá no computador do usuário vai incluir isso aqui na lista de URLs que trazem algum risco, não vai deixar ele continuar acessando. Né? Isso eu consigo fazer de maneira centralizada, independente de onde os usuários estejam, porque eu tenho um aliado muito poderoso aí na figura do EDR nas máquinas do usuário. Se eu não tiver uma ferramenta como essa, né, no device do usuário, e eu quiser trabalhar com os logs do meu firewall, com os logs do meu CIEM, tudo bem, posso importar eles aqui. Eu só vou ter uma visibilidade um pouco mais restrita, né? Porque eu só consigo ver até o ponto que o log me alimenta. Então, se o log só enxerga o perímetro, essas máquinas que estão fora, eu não tenho essa visibilidade. E aí, eu ainda consigo fazer tudo isso aqui, mas de maneira mais restrita, né? O interessante é que eu consiga, principalmente num cenário de work from home, aí, de trabalhar em casa, ou um cenário de trabalhar de qualquer lugar, eu ter essa visibilidade um pouco mais completa, né? Acho que essa é a ideia. Algum ponto aqui, Caio? Alguma dúvida? Não, maravilha, eu acho que era exatamente essa a ideia, né, da gente conseguir passar de uma forma rápida, né, mas conseguindo dar um pouquinho mais de detalhe, trazer um pouco mais de informação em cima de todos esses pontos, né, eu acho que acabou sendo bem bacana e eu entendo que até para essa primeira sessão aqui a gente já tenha atingido o objetivo, né, de falar bastante coisa e entrar realmente em todos os pontos que a gente já tinha defendido aqui. Então, eu acredito que bastante informação, né? E aí é como a gente já comentou desde o início. Cada um desses itens acaba, né? Se a gente for entrar mais no detalhe, a gente consegue passar horas aqui falando de cada um desses caras. E eu acho que aqui a gente conseguiu dar um pouco mais de informação, entrar um pouco mais no detalhe ali. E esse era o objetivo. Perfeito. Eu agradeço ao Saulo pelo conteúdo, agradeço o Caio pelo conteúdo. 100% prático, né? Então acho que a gente teve bastante interação aqui no chat, mostrando, falando de alguns temas também. Então fica aqui meu agradecimento a todos que participaram dessa nossa primeira sessão, né? Ao Caio e ao Saulo pelo excelente conteúdo, e reforço aqui ficar o convite para a próxima sessão, né, na semana que vem. Então a gente vai falar um pouquinho de compliance, né, de mitigação de risco interno. Então, em nome da Bra Software, fica aqui meu agradecimento, fica nosso convite para que vocês estejam conosco na semana que vem. A gente vai ficar mais um tempinho aqui no chat, tem algumas perguntas ainda que nós estamos respondendo, então fique à vontade para continuar interagindo conosco, tá bom, pessoal? Obrigado. Até semana que vem, tenham todos uma excelente tarde. Muito obrigado a todos que atenderam, ao time da Bra Software, e acho que na próxima semana a gente vai poder entrar um pouquinho mais de detalhe na parte de DLP e risco interno. Pessoal, tenham um excelente resto de semana aí. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até mais. Abraço.